E aí, Mancini, tudo bem, Mancini? Prazer te receber aqui. Foi difícil sua vinda aqui, Mancini, até porque você não estava na área, né? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Everton, Vinícius e Léo. Prazer realmente estar voltando aqui a casa 98, né? Final de ano é meio complicado, né? Festa, viagens, né? Mas agora presente, prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouco sobre futebol mineiro em geral. Falando em futebol mineiro, Mancini, a situação financeira dos clubes no Brasil, situações complicadas, aqui em Minas Gerais não é diferente, mas a situação extremamente delicada do Cruzeiro aí, e a gente falando ali agora há pouco, ali fora, você destacava que muita gente pensa que na Europa, por ser Europa, a coisa é extremamente organizada. Talvez a elite, efetivamente a elite é organizada e tal, mas nas divisões inferiores também, principalmente na Itália, há muitos problemas de desorganização, vou usar um termo aqui, diante de tanta coisa que a gente fala aqui, de muita sacanagem com o jogador e tal. Não que isso explique e acabe atenuando as responsabilidades de dirigentes por aqui, mas quando se fala em Itália, por lá também o negócio é meio esculhambado, hein? Eu tive uma experiência agora no Foggia, um clube da Série D, e realmente tivemos alguns problemas, né? Mas não só esse ano, mas sempre teve esse tipo de problema. Clubes realmente que às vezes não pagam os atletas, não pagam as suas comissões, e realmente fica uma coisa complicada, porque a federação ali não pune. Então os clubes, os dirigentes fazem o que quiser. Então realmente fica um pouco difícil, né? A gente às vezes, Itália, Europa no geral, é tudo bem organizado. Não, peraí. Série A, Série B é um nível muito bem organizado. Tudo funciona, o clube que não pagar em 3 meses são punidos. Em outras categorias não. As coisas realmente é um pouco mais vaziada, um pouco mais desorganizada. Você ficou você fez um período de cursos fora do país. Quanto tempo de cursos, o quanto isso te ajudou na formação e daqui em diante, como é que seria a caminhada para chegar a ser um treinador profissional? Bom, primeiramente, Everton, eu não tô com muita pressa, sabe? Eu acho que eu quero iniciar minha carreira como treinador. Eu já iniciei vindo de baixo. Eu acho que você errando embaixo, você é, entre aspas, perdoado, mas errar em cima no time de ponta é realmente meio complicado. Então quero aprender, quero apanhar embaixo para me preparar bem para chegar em cima. Há 3 anos atrás resolvi ser treinador, até porque nos últimos anos da minha carreira eu sempre dentro de campo, eu sempre junto com os treinadores, eu era o treinador do treinador em campo, gostava sempre de conversar, principalmente com aqueles mais jovens, daquela orientação. Então, uma coisa que eu já nasceu comigo. E agora, indo para a Itália, tive o privilégio de jogar lá na Itália, numa escola tática, escola bacana, onde aprende, te enriquece muito. Esse curso foi um curso excepcional. Foram 3 anos de curso entre o FAB, entre o FA e agora o FA Pro, onde finalizei agora há 2 meses atrás. Então, me deu tanta coisa importante, porque juntar essa questão teórica que eu tive, essa vivência de vestiário, situações de jogar, não jogar, ir para um clube, não ir para o clube, tá num momento maravilhoso. Então a gente conhece a cabeça, entende a cabeça de um jogador de futebol. Então isso é uma coisa fundamental. Então eu penso assim que o ex-jogador, acho que ele tem que se preparar mesmo. Se ele realmente quer continuar na vida de futebol em outros segmentos, ou seja, diretor esportivo ou treinador, acho que ele tem que estudar, porque as coisas realmente mudaram. Hoje está numa dinâmica muito diferente da minha época que eu jogava, então acho que atualizar e procurar sempre o conhecimento, acho que enriquecer de informações é a melhor coisa que tem. Boa noite, Léo Gomide. Boa noite, Everton. Boa noite, Algris. Agradecer ao Mancini pela presença. Boa noite ao Vinícius, especial aí, ouvinte ligado aqui em todas as plataformas da 98. Aproveitar já emendar uma pergunta, né, Everton? O Mancini, você falou aí de quanto tempo é necessário para se obter, né, uma licença Pro da UEFA, né, que é a entidade máxima do futebol europeu. Quando você decidiu que queria mesmo ser treinador, passou pela sua cabeça, pela abertura que você tem, ter jogado muito tempo, principalmente na Itália, que você faria direto o curso lá,
você em nenhum momento pensou em fazer as licenças do futebol brasileiro, porque você acredita que fazendo as licenças da UEFA, você sairia melhor preparado, porque a licença daqui não é reconhecida lá também. Se você fizesse aqui e tivesse uma oportunidade de ir para lá, porque deve ter portas abertas, né? Jogou lá, não seria reconhecida. Já de imediato você pensou, falou, eu vou fazer a licença da UEFA, ela me agrega mais do que hoje a que é feita no Brasil? Hoje sim. Eu acho que a CBF tá num ritmo bem legal, sabe? Com esses cursos que ela tem feito. Inclusive eu fiz até a CBF B, que é a licença B. Fiz ela, se não me engano, de 6 a 4 anos atrás, antes de ir pra Europa. Mas eu sempre tive na minha mente de um dia pós-futebol retornar à Itália. Como eu falei anteriormente, eu acho que o futebol italiano é uma escola bem interessante. Eu acho que a Itália, ao longo dos anos, sempre foi uma escola tática, defensiva. Então acho que para você, penso eu, ser um treinador hoje, defender, ter uma composição defensiva bem organizada é fundamental. Então eu tive esse privilégio de jogar na Itália. Falei, poxa, já que eu estou aqui, sou bem conhecido na Europa, domino bem a língua, então eu vou aproveitar essa oportunidade, vou me enriquecer de informação e vou fazer esse curso. Então, assim, no primeiro momento, a minha ideia era realmente retornar para a Itália para poder finalizar esse curso. E graças a Deus, em 3 anos eu consegui finalizar, mas isso não vai impedir de eu também dar continuidade nos meus estudos, aprendendo cada dia mais, né? Fazer esses cursos da UEFA, da CBF também, que eu acho que tá no caminho certo. Ainda, no meu ponto de vista, tá um pouco longe da UEFA, porém tá no caminho certo. O pessoal tem feito um trabalho bem interessante, bem legal. Boa noite, Vinícius Gris. Tudo bem, Gris? Tudo bem, Everton. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, boa noite ao Mancini, prazer tê-lo conosco aqui no Arena 98. Ô Mancini, ainda dentro desse assunto, a gente sabe que a vida de jogador de futebol é meio confusa com relação à vivência com a família, né? Porque tá sempre trocando de clube, tá sempre viajando, tá sempre em país diferente, que foi o seu caso, por exemplo, que jogou fora do Brasil. E quando ele decide continuar no futebol, ele continua exposto, de certa maneira, a esse tipo de situação. A gente até conversava um pouco ali fora e você falava do seu desejo no momento de ficar realmente aqui no Brasil, de dar sequência à sua carreira aqui. Mas quando você optou por fazer esse curso lá na Europa também, além da qualidade do curso ser já mais bem trabalhado do que o da CBF, pesava também na sua ideia, a princípio, a possibilidade de ter um mercado maior, mais opções lá na Europa, ou era só mesmo pela qualidade do curso, assim, a princípio? Claro, quando você começa um curso ali na UEFA e na Itália, você também pensa, poxa, por que não iniciar aqui, né? Mas, cara, eu tô com 39 anos e metade da minha vida foi lá fora. Falei com a minha esposa, vamos retornar pro Brasil. Filhos também, às vezes, vamos voltar pro Brasil. O Brasil é bom, quente, aquela coisa toda. Aí eu optei por retornar. Mas quando eu comecei o curso, passa assim pela cabeça de poder tentar alguma coisa lá. De repente, tivesse pintado alguma oportunidade um pouco mais profissional, uma coisa muito mais estruturada, com certeza estarei lá ainda. Mas já que isso não foi possível e juntou também essa questão um pouco mais familiar, resolvendo voltar. Mas aí eu ainda tenho essa esperança de que o Brasil possa, cada ano, a cada vez mais melhorar, porque eu acredito que quando eu saí daqui como jogador, o futebol brasileiro melhorou muito em todo sentido. Você vê hoje clubes muito bem estruturados, bons estádios, melhor organização. Repito, ainda estamos longe, mas ainda é a questão mais cultural, né? A gente não... Depois falamos sobre isso, mas... pretendo sim dar sequência na minha vida, na minha carreira como treinador, porque é uma coisa que eu sei fazer, fiz há mais de 20 anos como profissional e agora dar sequência como treinador. Não é fácil a vida de treinador, né? Já tive esses 2 meses de experiência, mas uma coisa que me deu certeza que eu quero ser treinador. É legal essa coisa do dia a dia, do campo, o feedback com os jogadores, troca de informações, é bem legal. Então, assim, passar tudo aqui que nós vivenciamos em campo é bem legal. Só um detalhe ainda, Everton, ainda dentro dessa questão de início de carreira, me lembro no ano passado o Rodrigo Santana esteve aqui com a gente no Arena, e ele falava um pouco a respeito da gestão da carreira dele que ele fez, né, de ter rodado muito no interior, e aí, em determinado momento alguém chegou para ele e falou assim, olha, você precisa ir para um clube grande, pegar a categoria de base para ser conhecido dentro do clube grande, para você ter uma oportunidade lá, porque se você ficar rodando só interior, dificilmente você vai ser contratado para treinar um time grande. Para você que tá começando agora sem pressa, como você falou, a princípio, o que te atrai mais? Uma ideia de pegar um time pequeno,
Você falou que tá disposto a começar de baixo, mas o que te atrairia mais? Pegar um time pequeno, no interior, talvez, fazer trabalho aí de campeonato estadual, ou às vezes um clube grande, numa categoria, né, inferior, que não fosse o profissional? As duas possibilidades são abertas, mas a coisa mais importante, na minha concepção, meu modo de ver, é ter um clube que te dê possibilidade e estrutura para trabalhar, ter um projeto de trabalho. Também não adianta ser para um clube do interior onde vai fazer um campeonato mineiro de 2 meses e depois não tem mais campeonato durante o ano. Então, você pegar um clube que te dê essa possibilidade de trabalhar um estadual, uma série D, uma série C, se tiver estrutura, tiver um projeto, aí é para mim interessante. Ô Mancini, essa experiência com jogador... E na Inter, tive o Júlio César, Maicon, Maxwell, o Lúcio Zagueiro. Você pegou uma baita de uma internacional, hein? Um time bacana, com o Mourinho, uma época bacana. Mourinho é um bom treinador? Bom treinador, muito preparado, um grande gestor de pessoas. Eu creio também que o treinador hoje tem que ser mais... mas é gerir pessoas. Eu acho que hoje é a coisa importante hoje. Mas porque os jogadores, o comportamento do jogador atualmente mudou em relação à sua época? Muito. Eu acho assim, por exemplo, eu vivenciei também nos últimos anos da minha carreira, você pegar os jogadores jovens hoje, até porque também o salário deles é muito mais alto, né? Você ia pra falar uma coisa com o jogador, os caras já te retrucavam. Entendeu? Então, nós, na minha época, de 98, 99, eu lembro, o Galo era capitão do Atlético naquela época, eu o tempo todo perguntava algo pra ele me passava informações bacanas, eu ouvindo, conversava com o Marcos, o Guilherme, eu sempre conversava com esses caras. Procurava entender, aprender e melhorar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, muitos, não falo todo mundo, né? Não é a grande parte, mas muitos tem um pouco mais um pouco soberbo, sabe? Então, é difícil também, né? Nessa questão de formação de atleta e de pessoas, né? Porque o cara fica um pouco mais meio mitidinho, então fica realmente difícil, né? Qual treinador que é a inspiração do Mancini, treinador? Eu tive o Capello, é uma pessoa que sou grata na minha época do Roma, que rapidamente me deu a oportunidade e fui. Tive o Mourinho na Inter, mas o pra mim foi o Luciano Spalletti, que é um carequinha, jogar num esquema muito bacana, um 4-2-3-1. Um cara que me ensinou muito futebol, muito. O cara pegava no seu braço, ficava treinamento, porque tem muito treinador hoje que sentadinho no banco de reserva lá, e é só apita treinamento que o auxiliar que faz. Eu acho que a presença do treinador em campo, ali no meio, onde tá rolando um coletivo, tá rolando um tipo de joguinho reduzido, é importante a presença do treinador. O jogador se sente mais seguro e importante. Eu fiz um estágio com o Simeone. Uma coisa nele que me chamou a atenção, um cara muito participativo, né? Muito participativo durante o treinamento. É o Argentina, né, aquele cara. No término do treinamento, sempre fica aqueles jogadores que querem fazer um trabalho a mais, conversa com o preparador físico, às vezes também ele consulta o preparador físico, posso treinar um pouquinho a mais, tô mal fisicamente? E ele lá do lado dos caras. Então eu via na minha época, treinador que tinha jogador fazendo chute a gol, tava pegando o carro e ia embora. Então sim, a presença do treinador, a figura do treinador é importante. O Simeone tá na minha lista dos maiores treinadores do mundo. Acho o que ele conseguiu com o Atlético de Madrid foi uma coisa incrível. Campeão espanhol com aquele timaço do Barcelona e do Real Madrid, que na época tinha um time que jogava sozinho. Depois foi final de Europa League, a UEFA, né? Chegou em 2 finais de Champions League. E dá trabalho hoje. O Felipe Luiz, numa recente entrevista, disse que você precisa ter muita facilidade ou desenvolver para absorver, porque ele é um cara que muda muito o esquema de jogo durante o jogo, cobra demais e tem muita coisa para passar. Então, se o jogador necessariamente precisa se envolver. Porque senão, quem não se envolve nesse aspecto tático com o Simeone, segundo o Felipe Luiz, fica para trás. Concordo com ele. E essa coisa que a gente sempre fala, eu ouço muito a tal de flexibilidade tática, isso é importante ter. Porque você vai estar jogando um jogo e as coisas não estão fluindo da maneira que você pensa, cara, você tem que automaticamente ali, rapidamente, a fração de minutos, segundos, você tem que já mudar o esquema. Puxa um jogador para cá, leva esse, volta. Então, se você não tiver essa flexibilidade, é realmente difícil. Hoje eu vi treinador, Everton, o cara tem que... O que o Jesus fez no Flamengo, na minha concepção, ele conseguiu vender a ideia dele, sabe? Ele entrou na cabeça dos caras. Então, e os caras abraçaram. Claro que hoje, para ser treinador, você tem que ter matéria-prima. Não adianta, o treinador não faz mágica. Então, queria ver, de repente, o Jesus na Chapecoense. Então, sim, tinha produto, tinha jogadores que davam essa possibilidade para ele.
Mas ele conseguiu vender bem a ideia dele. O cara, você vê que é um cara que tem um comportamento no beira de campo bem quente, um cara bem participativo. Então, se você viu o Flamengo jogar, dava gosto. Eu acho também o Santos. O futebol brasileiro é o seguinte, ó, tem 4 times, eu acompanhei de longe, 4 times no futebol brasileiro que propunham jogo. Atlético Paranaense, Santos, Grêmio e Flamengo. Se você pega estatisticamente, era um time que saíam atrás, conseguiam virar. Se você pegar os outros times, o máximo que faziam era empatar jogo. 1-1. O Gomide fez esse levantamento no Isso era minha. O Flamengo foi o time que mais conquistou viradas no campeonato, 5 ao todo. Impressionante. E eu acho que não sofreu nenhuma. Eu vou até pegar aqui, eu tenho os números aqui, mas foi o time que mais virou realmente no placar no campeonato. Outra coisa que fala também, essa questão de pressão, marcação alta. No Brasil sempre existiu isso. Eu acho que alguns treinadores, não digo por culpa, por ignorância, por nada, não. É que não conseguia passar isso para os atletas. Não conseguia fazer com que Jesus... Vender a ideia. Mas até dentro disso... O treinador é como... Desculpa, o treinador é como um gestor de empresa, cara. Você tem que vender ideia para os seus funcionários, trazer o pessoal para você. Não tem que ter atrito com os caras, não. Mas até dentro dessa questão, pela vivência sua aqui fora, você não acha também que é mais fácil vender a ideia pro cara quando ele tá lá na Europa? Que a cabeça é um pouco diferente? Cultura, de interesse, de cultura. Um pouco da cultura, sim. Um pouco da cultura conta muito, né? A gente fala Brasil, violência, isso, aquilo. A gente vê todo mundo no Belo Horizonte enchente. Mas se você vai no Rio Arruda, você vê só faz jogada no... O que adianta fazer os políticos fazer? Cada um fazendo sua parte. Eles vão até o limite, cara. Bem, tem os problemas que a gente sabe que tem, mas algumas coisas é nossa, é cultura nossa. Não adianta. Ô Mancini, mas culturalmente, você é foi um jogador bem sucedido, né? Jogou em grandes clubes no Brasil e jogou em grandes clubes na Europa. O jogador brasileiro, culturalmente, eu acredito que ele sempre teve o pensamento ou a ideia de que o jogo se resolve individualmente. Toca pro fulano que ele resolve. Então, é claro que o jogo se decide realmente com a individualidade de alguém. Uma finalização, uma finta, um bom passe que encontra um companheiro que deixa na cara do gol. Mas isso é um lance isolado de uma partida que tem 90 minutos, sendo que o jogador fica muito mais tempo sem a bola numa partida do que com a bola. Em média, um jogador fica 2-3 minutos no máximo com a bola no pé, somando todas as vezes que ele toca num jogo. Exatamente. Você acredita que esses técnicos europeus que vêm pra cá, eles conseguem vender melhor? Porque eles vão incutindo na cabeça do jogador e falam assim, meu amigo, se você quer prosperar na sua carreira, não pense que você vai resolver o jogo sozinho. E está num processo de mudança, porque, por exemplo, se o Red Bull anunciar o português, né, que é o Carlos Carvalhal, no Campeonato Brasileiro de 2020, nós teremos 25% dos técnicos estrangeiros, né? Você acha que lá entendem melhor essa questão? Eu acho que sim. Eu acho que se devido a essa cultura do país, acho que isso contribui positivamente para que ele possa implantar isso, né? Você fala uma coisa interessante sobre questão individual, taticamente. O 7-1 que nós levamos aqui da Alemanha, aí você liga a televisão para você ver a repercussão, né? E muita gente falando, nossa, o futebol brasileiro, taticamente, tá uma bagunça. Eu te falo um negócio, que o futebol brasileiro, taticamente, não falo nos dias de hoje, tá? De alguns anos pra cá, sempre foi ruim taticamente. Minha concepção, no meu modo de ver. O problema que o Brasil tinha, que era um problema muito positivo, era as gerações. Você pegava Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu, Zé Roberto, aqueles fera tudo lá, chegava contra a Itália, ganhava de 5-6-0. Aquilo acobertava a tática ruim que o Brasil tinha. A partir do momento que esses talentos foram acabando, antes nós tínhamos 5-6 na seleção, 7. Hoje você pega um Neymar, um Felipe Coutinho quando tá inspirado, e aí a parte tática, ela aparece mais. Se você não tiver bem organizado, se você não tiver bem ajeitadinho, perde jogos. Com a globalização, internet, hoje tem informação. Hoje você vai jogar com um time lá do Afeganistão, você sabe os jogadores, quem é, a característica. E eles conhecem muito bem também as principais praças
Tudo. Hoje você pega... Há confrontos mais parelhos, né? A última Copa do Mundo, não me lembro a seleção que deu trabalho, chegou até bem na Copa do Mundo. Croácia? Não. Finlândia, não? Não é Finlândia. Não me lembro a última seleção que teve. Cara, deu baile, não sei se foi contra a Itália. Enfim, os caras hoje sabem jogar. Os caras hoje, no mínimo, tem uma organização defensiva. Sabe, no 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, o que for. Os caras, antigamente não tinha. Então o Brasil perdeu aqueles valores individuais. Eu acredito também que a geração brasileira dos últimos anos foi muito fraquinha. Mas você não acha que agora, por falta dessa redução de talentos na seleção brasileira, você não acha que aí virou a dependência de um só jogador, que é o Neymar? Sim, Neymar é um jogador que pra mim é um cracaço, um cara que a gente sabe da qualidade que ele tem. Mas pra seleção é pouco, pra ter um cara. Exato. É muito pouco pra seleção brasileira, né? Porque os jogadores da qualidade do Neymar é muito pouco. Então, assim, a parte tática, ela tem que também sobressair. Não tem que robotizar o atleta, entendeu, Everton? Você não tem que falar, faz isso, faz aquilo, não. Você tem que ter no mínimo de organização, um mínimo de flexibilidade, um mínimo de mudança de tática, porque senão você fica robotizado, você fica travado. Mancini, ex-jogador do Atlético, atualmente treinador. Aliás, falando em atualmente treinador, ô Mancini, você receber um convite, por exemplo, do Atlético, para trabalhar na base do Atlético hoje, é uma situação que te agrada ou você gostaria, de repente, de você já falou da importância de começar de baixo. Mas e se pinta um convite para você, para a base do Atlético e outra, por exemplo, para treinar um clube aí pelo Campeonato Mineiro, aí no interior, uma URT, uma Amoré. O que você acha que seria mais interessante para o momento? Para mim seria no Atlético. É porque é um clube que eu gosto, um clube que eu conheço na palma da minha mão, desde os meus 14 anos de idade. Ter uma experiência dentro daquele clube, pela estrutura que tem, pelo projeto que tem, eu acho que para mim seria bem interessante. Falando em Atlético, e a rivalidade, cara? E a rivalidade com o Cruzeiro? Teve um jogo no Mineirão que você saiu dando esporada, jogando ainda pelo Vila Nova. Você fez o 9 com a mão, essas provocações e tal. Você já chegou a ter algum tipo de problema com isso? Não, tivemos só depois do jogo, né? Teve uma brincadeira, foi até legal, porque após o jogo, né? Esse jogo? Foi após esse jogo, saí do estádio, teve um torcedor cruzeirense forte, né? E aí o cara queria brigar comigo, bater em mim, mas é coisa que faz parte do futebol. Acho que a partir do momento que não tem agressão, né? Esse cara exagerou um pouco, né? Mas aí, no final das contas, foi resolvido. Aí volto pra casa, o cara joga milho na minha porta. Depois eu pego o milho, sapeco no fogo, faço pipoca. Aí vai ver o jogo do Galo na Libertadores. Mas é coisa que passou, acho que agora tô mais sério, né? Fiquei mais velho. Treinador, tem que ter referência, né? Mas são coisas que acontecem. Repito, a partir do momento que as coisas não tomam proporções, aí fica chato, né? Então hoje, como é que você vê a situação do Cruzeiro atualmente? Depois desse período de provocações, de rivalidade, hoje já não sendo mais um profissional do Atlético e tal, e vendo o Cruzeiro nessa situação que se encontra. O Cruzeiro realmente é uma situação delicadíssima, né? Depois de tudo aquilo que aconteceu no ano passado, acho que o rebaixamento, ele foi merecido por tudo aquilo que aconteceu nos bastidores, também dentro de campo. Acho que o Cruzeiro, via jogos do Cruzeiro também, tinha jogos que o Cruzeiro não tinha reação nenhuma, não conseguia fazer nada. E às vezes no Brasil a gente acha que o errado é o certo, né? Então tinha muita coisa errada no Cruzeiro, então é justo que hoje participa da Série B, né? Até para se reformular, né? Então, assim, pro futebol mineiro é ruim, né? Porque só tem um time na Série A, né? O Atlético. Agora 2 na B, América e Cruzeiro. Então, sim, é realmente uma situação complicada para o Cruzeiro. Léo Gomide. Ô Mancini, em outubro desse ano, né, a Folha de São Paulo divulgou uma matéria que no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, né, 80% dos times praticamente trocam de técnico durante a competição, né? É um número muito alto. Você tá aí para iniciar a carreira, dependendo de um convite de um clube estruturado, pode ir para a base, mas pensando num profissional. Esses números, o que te faz pensar, ou faz pensar muito bem por onde começar,
qual clube começar? Qual é o histórico dele com relação à permanência de técnicos? Ou você acha que é algo que é cultural no Brasil, não vai mudar nunca e tem que dar a cara a tapa mesmo? Histórico de permanência, o clube brasileiro nenhum tem. O Grêmio, né? O Grêmio, o próprio Cruzeiro com o Mano também foi um dos clubes que mais... Mas é dar cara pra bater. Dar cara pra bater, a gente sabe que a cultura nossa é essa. Vivemos num país imediatista, te contrata hoje, amanhã tem que ganhar. Tem que adaptar. Acho que é a mesma coisa quando você entra pra um clube e te contrata de hoje pra amanhã. Só fazendo um parênteses, mas essa troca incessante, você como técnico, a sua ideia que você tem agora como técnico, a ideia que você tem de jogo, vamos supor que você tem uma ideia bastante ofensiva, como o Jorge Jesus tem, o São Paulo implementou no Santos, você citou o Atlético Paranaense. Você sabe que se você tiver uma ideia e os jogadores estiverem assimilando, vai ter um momento de turbulência que vai ter o gestor lá que talvez não entenda nada, ou um cargo político que fala assim, não, isso aqui não vai dar certo. Porque dá dinheiro, acho que tem. Goleiro jogando com o pé, isso aqui não vira, não. Vamos mandar embora isso aqui, vamos trazer um técnico para abalar o vestiário. O vestiário precisa de uma mexida. Essas incessantes trocas, você não acredita que fazem os técnicos também terem um pouco medo de jogar? É muito time que é na forma reativa, enfim. Ô, Léo, eu penso em contrário. Falando de mim, Mancini como treinador, essa coisa pra mim não me assusta, não. Porque eu, como vejo futebol como característica, eu vou sempre atacar. Acho que o Flamengo foi um exemplo bem recente. Então, assim, ter medo disso, de repente, para não ter um emprego, não fazer parte de um projeto, de um clube, para mim isso não vale, não. Então, se eu entrar no clube, eu vou entrar no clube com as minhas convicções, com o meu modo de jogar. E se o clube não quiser, paciência, eu vou virar as costas e vida que segue, entendeu? Uma hora ou outra eu vou achar um que adere à minha filosofia de trabalho. Mas isso realmente é ruim, né? Porque alguns treinadores você vê realmente que às vezes tá ali no banco segurando emprego, na verdade, né? Cada um tem essa situação, né? E cada treinador pensa de uma maneira, cada pessoa pensa do jeito que acha que é melhor, mas eu, com relação a isso, pra mim, não interferir no meu trabalho, não. Eu ia realmente colocar minhas ideias. Só registrar uma mensagem legal aqui, Everton, é o seguinte, ó. Tudo bem, tive a oportunidade de conhecer o Mancini e conversar com ele de uma forma muito aprofundada sobre futebol. O Manso é um cara extremamente inteligente, soube administrar sua carreira de forma impressionante e jogou com grandes astros do futebol mundial. Mancini tem tudo para ser um grande treinador, pois foi um jogador vencedor, é um boleirão e está buscando os melhores cursos de treinador do mundo. Ele será a mistura de Renato Gaúcho com Jorge Jesus. Olha Um grande abraço, manda um abraço para ele, diga a ele que é o Jota. João Paulo Picorelli. Gente fina, o maior vendedor de tênis, sapatênis de Belo Horizonte. Grande abraço. Olha, cara, Mancini deve ter comprado sapato pra doidado com ele. Não, agora eu vou na loja amanhã me presentear uns 4 pares de sapato. Eu achei que o Gris fosse mandar, eu pensei que ele fosse vendedor de Picorelli. É porque o Gris adora essas piadas sem graça, assim, mas enfim, 7h49. Vamos dar um giro na hashtag Arena 98. Aliás, você que tá aí do outro lado, pode participar e enviar sua pergunta pro Mancini, Rádio 98 Oficial no Twitter, hashtag Arena 98 mesmo, para o nosso claro WhatsApp 993169898. Beleza, a pergunta aqui do Erivelto Aguiar, do bairro Boa Vista, desde já muito obrigado pela pergunta. Ele faz a seguinte pergunta falando sobre o Guga, lateral direito, jovem do Atlético, né? Falando também de uma situação que você viveu também, que você começou lateral direito no profissional. Até lembro de um gol que você fez contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Brasileiro, você era lateral. Meu primeiro gol. Seu primeiro gol como profissional, inclusive o Atlético ganhou essa partida de 4-1 lá no estádio de Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E depois você, com o passar do tempo, você chegou a ala no esquema do Geninho, depois virou um jogador mais de frente, né? Ele tá perguntando aqui sobre o Guga, que se caso o Guga permaneça no Atlético, né? Se ele deveria atuar como ala, com volantes cobrindo a posição dele, da mesma maneira que você fez, no caso, que quando você jogou como ala pelo Atlético, você fez 15 gols no Campeonato Brasileiro, né? Eu como característica, na verdade, nasci como meia direita, né? Eu jogava no 4-4-2 na época da base, que era o Evaldo, meu treinador. Era um 4-4-2, o meia direita, camisa 8, na época tinha camisa 10, a meia esquerda, aquela coisa toda. Eu jogava como meia direita. Na Copa São Paulo de Juniores, o Atlético estava sem lateral. Aí o Evaldo falou assim: Mancini, quebra lugar pra mim nessa Taça São Paulo. Vem pra direitinho aqui, você tem mais característica mais próxima de um lateral, eu tô sem lateral, quebra meu galho. Enfim, aí fui pra Taça São Paulo, fiz 6, 7 gols ali e me puxaram pro profissional.
E eu nunca fui um bom marcador. Como lateral e eu tinha uma característica muito boa ofensivamente, né? Então eu tinha muita facilidade para chegar de trás, com muita força física, com muita potência. Eu vejo o Guga também, no setor defensivo, muito... concede muito, sabe? Dá muito espaço, é driblado facilmente, até porque fisicamente... Bola aérea, principalmente pela altura, baixo, pela idade, estatura. enfim, mas é um jogador que poderia ser usado de repente um pouquinho mais adiante, né? Mas é o Dudamel, que é o treinador do Atlético. Se eu fosse treinador do Atlético hoje, era colocar em outra posição. Mas enfim, mas é um atleta que hoje tá na seleção brasileira, tem seus méritos, tem suas qualidades, então... O Dudamel agora, durante a pré-temporada, né? Ele tá na seleção, se eu não me engano, agora. Então, ele voltando agora... Volta em fevereiro. Tá em fevereiro. Enfim, então, é o treinador que tá com ele hoje, né? Mas eu acho que ele é um jogador que pode jogar um pouco mais ofensivo. Porque na fase defensiva, ele deixa um pouquinho a desejar. Tem sim. A mensagem aqui do Max de Betim, ele tá perguntando o seguinte... gostaria de saber do Mancini o que aconteceu com os times italianos que perderam espaço no cenário do futebol mundial para Barcelona, Real Madrid e outros times. Ele está perguntando sobre esse, segundo ele, né, segundo o Max, esse sumiço de Milan, Internazionale e Roma, que são os times que você jogou. O único time italiano hoje que compete com esses times é a Juventus. A Juventus está em outro patamar, é muito bem administrada. Roma, Milan, Inter, questão financeira também. Futebol se tiver dinheiro, você contrata bem, faz bem. Você vê a Premier League, os times milionários. O futebol inglês nos últimos anos, ele comanda o mundo, né? Antigamente era taxado como futebol de força, só dava porrada. Hoje não. Pelo fato de poder aquisitivo ter aumentado absurdamente, vai contratar jogadores de qualidade. Até tecnicamente hoje está acima da média. Então, os clubes italianos hoje estão passando um momento de transição muito difícil. Até o próprio futebol italiano, devido a essa não ida da seleção italiana pro campeonato, para a Copa do Mundo, realmente mexeu muito com o país, né? Como se o Brasil não tivesse classificado para a Copa do Mundo. Então, sim, é uma questão também para ele se reorganizar, né, no seu país. E agora com o Roberto Mancini, né? O Mancini, eles estão se reerguendo novamente, então uma geração bacana surgindo. Então o futebol italiano está nesse momento devido à questão financeira também. Você chegou a receber algum tipo de proposta, alguma ideia assim de se naturalizar italiano para defender porque na seleção brasileira você foi campeão da Copa América, né? Se não me engano foi em 2004, né? 2003 no Chile. Exato. Não, desculpa, no Peru. Aquele famoso gol do Adriano, que ele deu uma puxetinha, fez um gol, empatou e ganhamos nos pênaltis. Exatamente. E você chegou a receber alguma proposta para... porque você tem também cidadania também, né? Sou. Minha família toda italiana, né? Quando eu fui pro Roma já como cidadão italiano, tive assim, o Giovanni Trapattoni, o famoso treinador da seleção italiana, me ligou, me fazendo esse convite, né? E eu disse que não, porque sou brasileiro, cara. Acho que tem que defender minhas cores. Não sou nada contra aqueles que naturalizam em outras nações, mas respeito. Mas eu, particularmente, sempre tive o sonho desde criança, menino, vendo os Romário, Ronaldo, enfim, jogarem. Então eu tive sempre esse prazer de vestir a nossa amarelinha. Então, agradeci, né? Então, e agora, mas só que não aceitei essa proposta. Mas deixa eu só fazer uma pergunta do Eduardo Panzi aqui, Gris. Ah, não, do Panzi não. Aí sou eu primeiro. O Panzi é de 8 às 10 da manhã o programa dele. Então, já que você não quer deixar, eu te dou esse direito, porque você que manda. Ô, Mancini, você que tava lá na Itália agora, que jogou no Milan, como é que você tem visto a situação do Milan? Você falou aí que a Juventus realmente tá em outro patamar, mas o Milan parece que vai descendo de patamar a cada temporada, né? Trouxe o Ibrahimovic agora, né? Mas como é que você tem enxergado esse momento, essa situação do Milan e o que tem sido falado lá na Itália a respeito? Falado mal, né? Porque o Milan sempre foi um clube de muita tradição, ganharam 7 Champions League, teve sempre grandes times, né? E nos últimos anos, realmente, como eu falei, a questão de financeiro também pesa muito. Você não pode fazer grandes contratações. Agora pegaram o Ibra, é um jogador que já chegou a uma certa idade, né? Claro, vai dar muita qualidade pro time, porém, Ibra tive com ele, mas ele necessita que a bola chegue. Se a bola não chegar lá, realmente fica muito difícil. É lamentável porque é um clube de história, né? O Milan. Agora, a Inter de Milão tá um pouquinho melhor, né? Hoje, no campeonato italiano, a briga entre Juventus e Milan, né? Juventus e Inter de Milão. Mas o Milan realmente está passando um momento delicadíssimo. Pela história do Milan, por tudo aquilo que o Milan fez no passado. Ô, Mancini, o Eduardo tá perguntando aqui
O Atlético recentemente contratou o Emerson e o Emerson hoje está no Betis. Aliás, eu vi Alavés e Betis no final de semana, que arrependimento, que jogo ruim dos infernos. Mas contratou o Emerson vendido, o Atlético pegou uma boa grana, depois buscou o Guga lateral de seleção, agora buscou o Mailton, trabalhando bem na lateral direita, por mais que o Guga tenha suas limitações, é um jovem, sim, né, da margem de potencial, crescimento né, gigante. obviamente. Sim, claro. E o Mailton também é um bom jogador de base, foi um bom jogador de base no Palmeiras, e parece que o Atlético, eu acredito que o Atlético tenha acertado também a contratação do Mailton. Não conheço o Mailton. E o Eduardo tá perguntando aqui, você como ex-lateral, o que você acha do Patrick, cara, do Atlético? Porque todos os treinadores, ele tá dizendo aqui, acabam optando pelo Patrick na lateral do Atlético. Aí vem o Emerson, mas por um período o Patrick tava na base titular. do Galo, mas o Patrick já era vaiado. O Patrick tá na lateral do Atlético desde 1970, né? E o Mancini jogou com o Patrick no Atlético em 2011, no final do Campeonato Mineiro. Mas aí já estava como meio campo. Exato. Você fez o primeiro gol do Atlético, o Cruzeiro empatou com o Montijo e o Patrick fez o segundo gol do Atlético. Foi mesmo, boa memória, é verdade. Mas também, o tamanho do globinho da criança. Tamanho da jaca. A jaca. O que você acha do Patrick, cara? O Patrick é um cara persevera muito, né? O Patrick é um cara que serve de exemplo, cara, porque por tudo aquilo que ele passou, sai treinador, entra treinador, sempre jogou. Ele parece muito com aquele volante que hoje estava na Chapecoense, jogo no Atlético. Márcio Araújo. Onde passa, nego massacra no jogo, mas é o cara que mais jogos faz. O Patrick é um desses, cara, um cara determinado, né? O Patrick é um cara, como pessoa, excepcional. Então, sim, é um cara de invejar realmente, cara. Por tudo aquilo que ele sofre, que ele passa, ele aguenta o tranco com muita alegria, né? Um cara super do bem, um cara super alegre, entendeu? Fisicamente sobra, né? Sobra. Às vezes, na época do Aguirre, o Patrick era a válvula de escape do Atlético, cara. Jogou como você jogava, né? Jogou um pouquinho mais adiantado. Eu via jogos do Atlético Mineiro que estava numa fase muito boa. O que fazia, dava certo, fez bastante gol naquele. Você acha que pode ser uma boa? Hoje? Eu acho o Patrick uma opção. Uma opção. Acho que para compor o grupo ali é um cara que pode dar muito, é um cara que tem um astral bacana, positivo pra caramba. E eu acho que todas as vezes que ele foi chamado, ele sempre foi um cara que correspondeu. Claro, alguns momentos, né, de deslize que acontece, mas é um cara que realmente bota a cara pra bater. Ele não se omite, o bicho pegando, a torcida vaiando, chama jogo, pega, toca, passa, errando, acertando, faz as jogadas. Então acho que isso é para admirar, sabe? Ainda mais num clube como o Atlético, uma torcida que é exigente como o Atlético, né? Então acho que é um cara que soma muito para um grupo. No início do papo aqui, você falou de treinadores que você se inspira, na pergunta do Gris. E aqui no Brasil, cara? Você falou de treinadores europeus, italianos. Mas e aqui no Brasil? Peguei o Luxemburgo no auge dele. A gente estava na seleção em 2000, ele estava sobrando. Luxemburgo naquela oportunidade. Agora não sei, porque passaram-se muitos anos, não sei como é que ele está hoje. Mas naquela época era o cara de se admirar, de copiar realmente, né? Porque estava acima de todos. Tanto que depois foi fazer parte dos Galácticos, foi treinador do Real Madrid. Então é um cara naquele período que... Mas hoje você ainda, ou você tem algum atualmente que você admira mais? Hoje a nova geração são treinadores que eu acho que no futuro bem próximo pode dar certo. Eu acredito muito no Roger Machado, é um cara super inteligente, um cara super atualizado. Eu acho que é um cara que vai dar muita coisa boa aí. O Mancini técnico tem quantos por cento dos técnicos estrangeiros que trabalhou na Europa e quantos por cento dos técnicos brasileiros? Aprendeu mais aqui ou lá? Eu aprendi mais lá, até porque a minha carreira de muito mais sucesso foi lá, de ápice, de coisas boas que eu vivi na minha carreira foram lá. Então eu tô com a cabeça um pouco, não falo europeia para poder tirar onda, mas com a mentalidade deles. Você viu quantos anos lá, cara? Não é tirar onda, você viveu muito anos, tempo. Pois é. 10 anos, aí depois vou ter mais uns 3 anos, são 13 anos já praticamente. Você ficou lá agora? Foi 3 anos. Eu fiquei 3 anos direto lá? Fiquei um ano em Roma. Depois de Roma, fui pra Londres pra melhorar um pouquinho o inglês, né? Porque de repente. Melhorou? Melhorei um pouquinho. E depois eu voltei pra Roma novamente.
agora retornei a Belo Horizonte. É nada mal, né? Roma, Londres e... Mas Everton, isso é aprendizado, cara. Claro. Se a gente tem essa possibilidade de se informar, de se enriquecer de informação, cara, é válido. Você falou da questão da língua. Você acha que o entrave da língua é um dos fatores principais para a gente não ter muito técnico brasileiro trabalhando no futebol europeu? Porque muitas vezes isso é colocado, né? A grande dificuldade do técnico brasileiro é a questão da língua. Você acha que isso é um entrave mesmo? Eu penso que a língua é fundamental. Por mais que muita gente fala que o futebol, a bola, a língua é universal, sim, mas porém, para você transmitir coisas... Vender a ideia, você tem que falar. Se você não dá para fazer com tradutor, né? Você vai... Não, dá. Porém, se você fala com o tradutor A, ele vai falar as. Não vai chegar o A redondo que você gostaria. Você vai conseguir transmitir para os seus atletas. Eu penso assim. Então, acho que é fundamental você entender, saber a língua, porque senão você vai ter problema. Não consegue transmitir aquilo que você quer realmente. Vai chegar de uma maneira para o jogador mais fria. Porque eu já tive treinador que, na própria Roma mesmo, em 2006, e não vou citar nome, até porque o cara não era italiano. Falava italiano, porém rateava muito. Então você via que não te transmitia aquela sensação, aquela ideia convincente, entendeu? Então acho que a língua ela é fundamental. Ô Mancini, é claro que o curso lá é muito mais longo do que o curso da CBF Academy aqui. Mas você acha que... Eu sei que o valor deve ser considerável também para chegar até a UEFA Pro, o curso, lá na Europa. Tem a questão de moradia, enfim. Mas você acha que é muito pequena a procura de técnico brasileiro que fala assim, não, eu vou investir na minha carreira e vou fazer o curso da UEFA? Porque se eu não me engano, você, Paulo Tuori, Milton Mendes, o Antônio Carlos Zago agora... O Zago, se eu não me engano, só tem a A, não tem a Pro. Não, eu digo que fizeram pelo menos algum estágio da UEFA. O Dida fez, Serginho fez, Leonardo fez, Roque Júnior também não fez? Roque Júnior mas fez. não desempenham, né? Mas não sei qual que é a ideia deles, entendeu? Se vão querer ser treinador realmente ou... Eu digo dos que estão na lida aqui mesmo. Fala assim, não, eu vou tirar um ano porque eu quero ficar um ano lá e vou fazer... Não é aquele estágio de ir lá no clube, visitar... Tirar duas fotos, fala assim, não, eu vou morar na Europa, porque alguns são bem-sucedidos. Eles poderiam tirar um ano sabático, vão ficar fora do mercado, talvez sejam esquecidos. Mas para você fazer, porque eu vou explicar como funciona. Ou tem regras que impedem. Exatamente, existe isso. Por exemplo, na Itália, para você fazer um curso da UEFA Pro, tem que ter feito o B e o A. E depois, além disso, tem que ter uma pontuação de quantas partidas que você fez na Série A ou Série B, quantos títulos você ganhou, entendeu? Tudo isso conta, né? É o cara que acorda amanhã, eu quero ir para Itália fazer um curso. Na CBF também é isso. Na CBF também existe uma questão de pontuação, entendeu? De quanto, o que você fez como mas atleta. Técnico aqui de Série A, acredito que teria condição de fazer pelo menos o curso inicial lá, ou não? Acredito que sim, através da CBF, né? Você pega, por exemplo, aí o Renato Gaúcho, né? Apesar que o Renato não gosta de fazer curso, né? Ele gosta de curtir. Você leva o Renato Gaúcho pra lá, o Renato jogou na Roma. O Renato, com certeza, poderia fazer tranquilamente esse curso, é só conversar, os caras conseguem, entendeu? Os que já estão com carreira já consolidada no Brasil conseguem fazer. Ô Vini, vamos fechando com as participações aí. Tem uma pergunta que você sinalizou que chegou aí agora? Sim, a pergunta aqui do Carlos Henrique Leal, ele está perguntando o seguinte, pergunta, né, no caso, o que acontece com o jogador brasileiro na questão disciplinar? Quando joga fora do Brasil, vai pro banco sem reclamar, joga todos os jogos. No Brasil, o cara vai pro banco de reservas, faz pirraça, não respeita o treinador e fica com medo do treinador, né, do treinador não colocar jogador medalhão no banco. Isso é a pergunta do Carlos Henrique. No caso dele, nesse caso, você como treinador, o que você faria e o que você pensa dessa maneira? Cara, é uma pergunta meio delicada, porque às vezes muitos atletas que vêm de fora, fizeram carreira lá de fora, quando vem pro Brasil acha que tem que jogar, tem que ser titular absoluto. Às vezes não tá rendendo, tem que sentar na casinha e ficar quieto. Eu, como treinador, chego perto do atleta, perante ao grupo, porque acho que o treinador ele tem que ser transparente, não tem que ficar de mimimi com o jogador no cantinho, expor a situação, demonstrar a insatisfação dele com o atleta, o comportamento que o atleta teve durante o jogo, durante o treinamento, expor. Amigo, é assim, assado. Existe uma hierarquia, tem que ser respeitada, você é igual a todo mundo. Se você, por acaso, não respeitar,
infelizmente, vai estar fora dos meus planos, não vai participar mais, enfim. Mancini, tem uma pergunta aqui do Felipe Oliveira de Carvalho, aqui pelo Twitter. Pergunta pro Mancini como foi ser eleito o melhor jogador do campeonato italiano numa época em que estavam na disputa Totti, Kaká, Shevchenko, Pirlo, Robinho, Beckham. Mas só pereba nesse campeonato. Só, né? Só esses caras, né? Foi bom, cara, foi sensacional, porque chego na Itália desconhecido, meu primeiro ano no Roma, 15 assistências, 9 gols no campeonato italiano, então assim, para mim foi gratificante sair de um país como o Brasil, que é rico de grande talento naquela época, e chegar e fazer um sucesso num campeonato tão rico de grandes jogadores no italiano, era bom demais. Quando você vai para um país focado, quando você vai para um país bem confiante, eu acho que a tendência dá muito certo. Então eu estava num momento sensacional na minha carreira, jovem, e a coisa importante também é o treinador te dar essa credibilidade, autonomia, faça o que você quiser, no bom sentido da palavra, em campo. Eu acho que tudo isso contribui, e jogar do lado de bons jogadores também te dá confiança. Então, sim, eu acho que eu, na minha carreira, dei um salto de qualidade incrível, taticamente, acho que também tecnicamente, porque esses atletas, esse tipo de competição, quando você joga contra atletas de altíssimo nível, o cara que ganhou bola de ouro, a sua autoestima, seu entusiasmo, ele cresce de uma maneira incrível. Então, tudo isso, um pouco de tudo isso, fez com que a gente se destacasse no campeonato italiano. O Vitor Martins está perguntando aqui, você teve algum problema com respeito a racismo na Itália? Tive. Na Roma... E se você acha que isso pode ter alguma relação agora como treinador? Atrapalhar. A torcida da Lazio é bem... Principalmente. Realmente, Léo, bem lembrado. Eu tive um problema com a Lazio, um clássico lá com Roma, o derby, né? Mas é um clássico tranquilo, né? Tranquilo. Quando não tem um clássico. Eu lembro quando eu cheguei lá em maio, aí tinha um jogo, o derby em novembro. Cara, tipo, 4 meses antes, o cara falaram assim, ó, miracomando a derby, quer dizer, uma força no derby, no clássico, porque senão, se perder, tá lascado. Então, assim, é um clássico que mexe com muita gente, mexe com a cidade toda. E nesse jogo, o tempo todo é sempre um insulto de hu. Imitando macaco. Tempo todo. Então, lá também tem muito isso, cara, muito. Verona é uma cidade muito racista. Coisa que joguei também no Venezia, também, os primeiros 5 meses, também sofri lá. Mas e como é que era seu comportamento diante dele? Sua reação diante desse comportamento dele? Eu ignorava, cara, é bola que segue. Para mim era tudo muito estranho, não sabia como reagir, né? Então, bola pra frente, continuava jogando. Depois você era jovem, né? Eu tinha 22 anos, entender a gravidade que é, o porquê. Nas ruas, nos lugares que você frequentava, não tinha? Isso não, dentro de campo mesmo. Isso era só no estádio. Você acha que o estádio ele amplifica a idiotice do sujeito? Quando tá em bando? Sim, o cara fica mais corajoso. Igual aquele cara que quer brigar, tá com 10 amigos atrás e quer te encarar. Aí o cara é machão, né? É a mesma coisa no estádio, né? O cara vê que tanta gente te insultando, né? Xingando, mandando você pra aquele país. Aí o cara cria coragem e começa com outros insultos, com racismo, né? Infelizmente também... 2020 ainda existe esse tipo de coisa, a situação no Brasil acontece isso, né? Tem acontecido nos últimos anos no Brasil, se eu não me engano, salvo engano. Na Itália também no último período tem acontecido bastante. Então é uma coisa que tem que combater sempre, cara, porque não existe. Tem que desqualificar completamente a Lazio. Você citou o Verona, né? Foi o Verona que você citou? É porque recentemente o Balotelli tá sofrendo lá, né? Ele tá jogando no Breccia, né? Ameaçou deixar o jogo por conta de racismo da torcida do Verona. Teve o Tais também na Ucrânia, então uma coisa, mundo todo, idiotice, falta de respeito, né? Não adianta. Mancini, bom papo, obrigado pela vinda aqui, um grande abraço, sucesso na carreira de treinador agora e tomara que ela seja, que já comece rapidamente, porque você está se preparando muito para ser treinador, tomara que aconteça muito em breve, sucesso para você. Promessa, quero voltar aqui já como treinador. Que tipo, ficar mascarado também não dá. É tranquilo. O treinador, ternão, não, só fora com a Globo agora. Agora é só coletiva, sexta-feira. Vou fazer isso. Obrigado, Everton, Vinícius e Léo, obrigado realmente. Prazer estar com vocês aqui, de voltar a 98 aqui, esse
papo bacana sobre futebol. É sempre bom falar sempre futebol, ouvir opiniões, debater, porque acho que ninguém é dono da verdade, né, Everton? Né, Léo? Acho que você tem essas opiniões, então o legal é respeitar e cada um falar o que pensa sobre futebol. Se tivesse uma receita, né, então era ganharia fácil, tudo, é verdade. fácil. Então é bom discutir, você tem essas ideias, nós temos as nossas. Enfim, muito obrigado realmente e já vocês vão ver o Mancini como treinador.